Não sei se foi medo ou noção de responsabilidade, disse Patrícia. Isso que nos contou mostra o quanto é importante oferecer religiosidade para as crianças. Eu sempre admirei isso na Graziella. A Grazi sempre levou a filha para a igreja, para os cursos evangelizadores. Toda religião tem grupos para crianças e jovens. Esses ensinamentos morais conscientizam imensamente. No momento de fazer burrada, o inconsciente diz não. O medo é uma forma nítida de manifestação inconsciente. Não conseguirmos traduzir as consequências de algo que nunca fizemos. Muitas vezes, o medo se manifesta e nos protege. Mas isso. Nunca ensinei religião aos meus filhos. Só nos últimos tempos eu e o Dáurio começamos a ir à igreja. Pietra chorou. O que eu faço, meu Deus? O que eu faço com a Olia? Ensina sua filha a se cuidar com empenho, disse a avó, intimamente destruída. Hoje em dia, sabemos que não existe cura para o HIV, que resulta nas consequências da AIDS. Mas existem medicamentos que podem conter o vírus para que a AIDS não se manifeste. Com uma vida regrada, alimentação saudável, vida equilibrada, muitas pessoas têm convivido com o HIV. Mas é preciso muito cuidado, muito amor e carinho para consigo mesmo. É o momento de Ulia fazer isso disse Patrícia. Muito provavelmente, a gravidez foi uma bênção. Foi um acontecimento para que Ulia parasse com o que estava fazendo e assumisse responsabilidades, Bárbara acreditou. Desde agora, ela precisará tomar medicação, cuidar-se bem, manter a carga viral bem baixa para que tudo corra bem e o bebê tenha uma chance de nascer sem se contaminar. Isso, Pietra, você vai ter de deixar sua filha fazer muita coisa. Não vá você fazer ela. Ela tem de assumir responsabilidade e se manter ocupada. Bárbara estranhou a forma como disse aquilo. Ela não se achava capacitada para tal orientação. Mas não disse nada a respeito. Somente sentiu. Vou precisar da ajuda de vocês, Pietra falou chorosa. Terá, filha, Antonella afirmou. As demais ficaram caladas. Pietra percebeu, mas nada disse. Talvez, estarem com tantos problemas e dificuldades, não gostariam de assumir mais nada. Além disso, sabiam que ela não trabalhava, teria mais tempo para cuidar e orientar a própria filha. Contas vencendo, aluguel para pagar. Somente Patrícia trabalhando e um pouco de dinheiro que Graziella conseguiu vendendo as roupas que lhe sobraram da partilha da sociedade da loja que tinha. Mais tarde, observando a cunhada, Patrícia chamou-a em um canto e perguntou. Você está bem, Bárbara? Não sei te responder. Tem dia que estou bem, em outros. Estou esgotada. Fez silêncio um instante e a outra aguardou. Fim. Bárbara considerou. Sabe aquela história que a Sara contou sobre o diabo falando nos nossos pensamentos? Sim. Lembro. Acho que estou sentindo isso, confessou. Quer ir à igreja comigo? Não sei. Vamos, vai? Patrícia insistiu. Vai ser bom. Quando não houve resposta, disse. É você quem terá de se erguer depois de uma queda. Ninguém consegue fazer isso você. A fé te dá essa força. A fé te coloca no bom caminho e te dá esperança. Para desenvolver a fé, é preciso despertá-la no seu coração, meio da busca. Buscar o quê? Bárbara perguntou. Deus. Deus. Sim. Deus, tornou a afirmar. Há quanto tempo você não busca a Deus? Eu oro, respondeu tão somente. Será que orar e cair na cama, entregando-se à sorte, a revelia vai te ajudar? Não houve resposta. Às vezes, necessitamos buscar Deus. Abrir nossa mente e nosso coração. Ir atrás de coisas boas. Você ouviu a história da Sara. Não bastou só os limites e as orientações da mãe. Precisou alguém de fora para fazê-la entender o que era certo ou errado. Você precisa sair, conversar com pessoas, ver coisas novas e boas. Ouvir histórias. Lembrou-se.
A historinha boba que lemos para as crianças antes de dormir sobre a cigarra e a formiga. Muitos pais deixaram de ler essa historinha para os filhos e, talvez, isso vemos muitos jovens e até adultos querendo não trabalhar e ter as coisas. Querendo que Deus ajude, mas sem se esforçar para fazer o que é certo. Faltou essa historinha para compor a base deles. Tem muita gente querendo, desejando ganhar as coisas meio de reclamação, choramingando. Querendo que tenham dó das suas condições, mas não fazem nada, não se esforçam, não trabalham. É a verdadeira história da cigarra e da formiga na vida real. Eu sempre estudei, trabalhei, dei o melhor de mim. Nunca fui cigarra. O que deu errado? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Patrícia pensou e respondeu com jeitinho. Você buscou Deus. O seu lado espiritual está elevado. Protegido. Breve pausa e prosseguiu. Deus não nos obriga a ir até Ele. A fábula da cigarra e da formiga também pode se estender à religiosidade. Levando essa fábula para o lado religioso, podemos dizer que a cigarra, nos momentos felizes, dançava e tocava, enquanto as formigas trabalhavam-se espiritualmente, agradeciam a Deus tudo o que conquistavam e colhiam. Então, em um momento difícil, elas tinham muito mais força e esperança porque haviam se aproximado mais de Deus e não se desesperavam. Sabiam que tudo daria certo como tem de dar. Sorriu. Bem. É uma história meio vaga, mas serve para explicar que nos momentos felizes, geralmente, não nos lembramos de Deus. Mas nossa alma, nosso ser, precisa dele todo o tempo. Não sei se quero ir à igreja. Bárbara não se convenceu. Então, procure um outro templo de oração. Qualquer outro que te agrade mais. Mas vá, foi firme. Não havia notado a outra cunhada ouvindo a conversa. Ao se fazer perceber, Graziela pediu. Posso ir à igreja com você, Patrícia? Faz tempo que me afastei de Deus. Claro. Vamos sim. Patrícia se animou. Vou arrumar as crianças, disse alegre e foi procurar os filhos. Reparou como a nossa cunhada está vivendo a mesma situação complicada que nós e reage tão diferente. Ela é otimista, Graziela perguntou. O que será que move essa mulher? A fé, Bárbara falou quase sem pensar. Capítulo 20. Corações que conversam. Era a madrugada? Bárbara, totalmente sem sono, achava-se na sala, sentada no colchão que havia colocado atrás do sofá. Foi ali que passou a dormir desde que decidiu ficar na casa de sua mãe. Ligou o celular, que antes estava carregando, para se distrair e também na esperança contatar conhecidos para saber se encontraram qualquer colocação para ela. Quem sabe alguma mensagem a respeito? Só negativas. Os amigos e conhecidos pareciam se afastar. Passou a receber poucas mensagens restritas de alguns e nenhuma de outros que acreditava serem seus amigos. Recostou-se na parede fria. Fechou os olhos de cujos cantos escorreram lágrimas grossas e quentes. Sentia-se perturbada. Não organizava os pensamentos como antes. Agora, um turbilhão de ideias desconexas e embaraçadas passava em sua mente. Parecia vestir o manto tenebroso do cansaço que prendia ao chão. Desmotivada, infeliz e amarga. Desejava sumir, desaparecer, morrer. Gostaria que tudo aquilo terminasse, de uma vez todas. Não cuidava mais de si mesma. Não como antes. Seus cabelos estavam muito compridos e sem corte. A cor natural agora era constante e, na maioria das vezes, os cabelos ficavam presos, feito um rabo de cavalo escorrido nas costas. Passou a vestir-se com roupas soltas e sempre as repetia, de cor totalmente cinza ou preta, embora tivesse outras. Não ousava inovar em nada a sua aparência. Permanecia muito tempo quieta, calada, sem opinar e só o fazia quando alguém lhe perguntava o assunto era muito importante. Várias vezes, sem comentar, irritava-se com Marcela que, bastante ansiosa, não parava de falar sobre tudo o que enfrentavam, suas preocupações e medos. Chegou a ouvir dessa irmã que morrer seria melhor.
Ficou imaginando se ela também desejava se suicidar. Na espiritualidade, Perceval e seus acompanhantes não a deixavam em paz. A ligação de seus pensamentos eram tão fortes como se estivessem ligados a fios invisíveis quando esses espíritos perseguidores concentravam-se nela, provocando-lhe ideias e desejos de morte. Tudo lhe parecia um grande peso. A vida perdeu a cor, a graça, o brilho. Tudo era cinza. Naquele instante, seu telefone celular tocou. Olhou. Era Pietra. Não desejava atender a irmã. Não queria ouvir reclamações nem falar de problemas. Pietra também era outra que só reclamava. Sem querer, jogou a cabeça para trás e bateu na parede, fechando os olhos ao dizer baixinho: "Aí, meu Deus! Me ajuda!" Mesmo ouvindo o toque insistente e sentindo a vibração em sua mão, não atendeu. "Não aguento mais", murmurou e, novamente, ideias de tirar a própria vida vinham-lhe à mente com insistência e intensidade. Estava aflita. O telefone silenciou. Permaneceu, ali, sozinha com sua dor, longo tempo. O tilintar de uma mensagem tirou sua atenção de pensamentos doentes, mórbidos e findáveis. Olhou o celular outra vez. Certificou-se de que Murilo enviou-lhe alguma coisa e fotos. Pegou para ler. O amigo contava mais um capítulo da sua aventura na adoção de um gatinho e mandou algumas fotos do felino, mostrando como estava lindo e saudável. Diferente de quando chegou. Bárbara leu e olhou as fotografias, mas isso não a animou. Não havia graça ou interesse no assunto. Ela possuía problemas maiores. Ouviu um barulho que vinha da cozinha e reconheceu as vozes das irmãs quase falando ao mesmo tempo. Precisou de muita energia para se erguer dali, daquele colchão, onde parecia pregada. Respirou fundo e procurou seus chinelos que estavam ao lado de Billy. O cachorro não a deixava só. Parecia sentir que algo estava errado com ela. Lentamente, pareceu se arrastar até o outro cômodo. "Preciso de alguém que fique com essa menina", dizia Pietra muito zangada. "Tenho de levar o Daulio ao médico e não posso deixar a Ulia sozinha." Liguei para o celular da Marcela, deu caixa postal. Liguei para a Grazi, caixa postal. Liguei para a Patrícia, caixa postal. Só ligo o celular depois que levanto. Não fico com ele ligado à noite, a cunhada esclareceu. "Estou sem créditos faz tempo. Cortaram minha linha. Acho que já perdi o direito a números", Graziela se defendeu. Liguei para a Bárbara. Chamou e não atendeu, olhou fixamente para ela, inconformada com sua atitude. Na hora que a gente mais precisa que descobrimos quem realmente importa. Custava atender ou então ligar de volta. Sim, porque vai ver estava ocupada, longe do aparelho e não pôde atender no momento. Mas custava retornar? Meu celular estava desligado. Eu estava dormindo, Marcela disse, mostrando insatisfação. Acordei com o celular da Bárbara tocando. Olhei no relógio, eram 5h30 da manhã. Hoje é domingo. Tenha dó, né? Era uma emergência. Mas é assim mesmo. Família é uma droga. Não ajuda. Não conforta a gente. Não faz nada. Ah! Aí falei pra mim mesma. Vão ter de me ajudar de qualquer jeito. Isso, vim direto pra cá. Trouxe Eulia pra ficar aqui. É impossível 3 mulheres, como vocês, em ótimo estado, que estão em casa sem fazer nada, não poderem ficar com a sobrinha doente, que precisa tomar um remédio a cada 3 horas. Vocês 3 não estão fazendo nada. Podem ajudar muito bem. Pietra falava de modo austero, agressivo e alto. Exclamando sempre. Na hora que eu mais preciso. Cala a boca, Pietra. Bárbara berrou, sem que ninguém esperasse. Pra você, a vida dos outros é fácil. Você só reclama do que nós não fazemos. O que você fez a vida inteira a si mesma? O quê? Viveu à sombra de um marido rico. Viveu seu luxo e vaidade encostada em um que te fazia de empregada de luxo. Não quis crescer. Só quis viver à sombra de um homem rico.
Não fez nada na vida. Não sabe o que é trabalhar. Ganhar dinheiro conta própria. Pagar as contas. Não sabe o que é isso. Só reclama. Só pelo fato de nos ver, às 3, aqui em casa, aparentemente sem fazer nada, não te dá o direito de julgar. Não tem ideia da dor que cada uma de nós carrega. Só porque não reclamamos como você, não te dá o direito de julgar que não temos problemas. Temos sim. E muitos. O aluguel está vencendo. Temos contas básicas para pagar como água, luz, gás. Somente eu, a Marcela e a Patrícia estamos mantendo nossos celulares. Abra a geladeira e veja como está vazia. Olha a despensa. Verifique que está no mesmo estado. O dinheiro que recebemos, eu e a Marcela, está acabando. Estamos regulando tudo. Não encontramos emprego. Meu apartamento foi vendido, mas não terei o valor total dele. Já nem tenho carro. Estou desesperada. Com ódio. Com raiva. Estou de cabeça quente com meus problemas. A Marcela idem. Está como eu. A Grazi também. A Patrícia tem 2 crianças. E você ainda vem pra cá trazendo mais problemas. Quando, lá atrás, nós te demos conselhos, não ouviu, então, não venha pedir ajuda. Arque com as consequências do que fez ou deixou de fazer. Estou cheia. Tem hora que quero morrer. Quero sumir. Não me venha aqui julgar que somos ou estamos folgadas. Não tem ideia do que está acontecendo. Mas é que uma está dormindo, eu ligo da caixa postal. A outra não atende. O que quer que eu pense? Pense que não estamos à disposição. Que não conseguimos dormir à noite devido ao cansaço de ontem termos batido as pernas o dia inteiro atrás de emprego. Não termos dormido preocupação. Pense isso. Não somos obrigadas a dar satisfações, principalmente a você que nunca ouviu nossos conselhos ou sugestões. Se tivesse estudado, investido em si mesma, como a Marcela sempre te falou, não estaria vivendo das migalhas que o seu marido deixou. Se tivesse nos ouvido, teria educado melhor seus filhos. Olha aqui, Bárbara, eu não tô. Cala a boca você também, Olia. E para você, eu não sou Bárbara. Sou tia Bárbara. Vai ser assim, se quiser me dirigir a palavra de hoje em diante. E se vai ficar aqui, nesta casa, mesmo que seja algumas horas ou minutos, vai ter de respeitar a todas. Entendeu? Vai dizer. Favor, obrigada, senhora, tia, vovó. Sei lá mais o que diabos, mas vai ter de demonstrar respeito. O que não aprendeu nesses anos todos, vai ter de fazer aqui. Estou cheia. Cheia. Cheia de ouvir queixas e reclamações sem ver qualquer esforço de vocês. Estamos todas no mesmo barco, então, todas vão ter de remar. Vão parar de reclamar, porque não aguento ouvir mais reclamações. Ofereceu uma trégua. Bárbara estava vermelha e ofegante. Algumas mechas de seus cabelos despenteados caíram na frente do rosto e ela os afastou com as mãos. Seus olhos brilhavam. Nunca, ninguém, viu assim, tão alterada. Respirou fundo. Ajeitou-se e, em tom mais brando, falou. Quer ou precisa deixar a Olia aqui, deixa. Ela não é mais criança. Sabe olhar o relógio e ver a hora de tomar ou comer o que precisa. Aliás, é bom que tenha trazido o que ela precisa comer. Vamos ficar de olho nela. Não tem televisão porque cortamos o luxo da TV assinatura e nem ligamos os canais convencionais. Precisa de um aparelho que não temos. O que quiser vai ter de pedir favor. Não somos obrigadas a nada. Até porque, quando você, Dona Olia, foi se meter em encrencas, não pediu nossa opinião. Quem não quer minha opinião não merece minha ajuda. Pessoas incompetentes e fracassadas acreditam sempre que os outros lhes devem alguma coisa. Chega disso. Aqui não. Pode ficar aí. Mas não enche o saco. Não quero ouvir uma única reclamação nem nada que seja negativo. Chega. Basta. Olhou para todas. Nenhuma palavra. Virando-se, Bárbara saiu. Foi para outro cômodo.
Todas se entreolharam e não comentaram nada, mesmo em sua ausência. Nunca a tinham visto daquela forma. Pietra ficou calada e muito chateada com tudo o que ouviu. No fundo, sabia que a irmã tinha certa razão. Reconheceu-se egoísta, nunca pensar nas dificuldades dos outros e sempre desejar ser atendida de imediato. Ulia foi para o quarto da avó se deitar. Patrícia ficou pensativa e comentou: Gente, a Bárbara não está bem. Tenho notado isso. Vocês não? Às vezes, estou como ela. Me sinto no limite. Quero morrer. Marcela desabafou e caiu no choro. Emocionalmente, vocês não estão bem. É visível. Uma age diferente da outra, mas a causa é a mesma aí. Patrícia calou-se. Graziela abraçou Marcela e pediu: Calma. Não fica assim. Como a Bárbara disse, estamos todas no mesmo barco e precisamos remar. Se não fosse pelo Regis, aquele desgraçado acabou com a minha vida. Fez com que eu perdesse até meu emprego, chorou. Marcela, procura não amaldiçoar o seu ex-noivo, Patrícia orientou com bondade. É lógico que dói. É lógico que o que aconteceu te causou grande sofrimento. Mas falando dele com raiva, com ódio, guardando rancor, é você quem fica presa a todo o sofrimento. Daí, sua vida fica presa também. Você não se liberta. Não consigo, a cunhada confessou. Sinto um ódio dele. Um ódio. Fico imaginando o Regis sofrendo e pagando tudo o que me fez. Fico querendo matá-lo. Quero vê-lo atropelado. Pegando fogo em um acidente de carro. Quero que tenha uma doença grave, chorou. Fico pensando isso direto. São esses sentimentos, esses desejos que estão te fazendo mal, Marcela. Não fica assim não, orientou a cunhada, com jeito bondoso. Não diga isso nem brincadeira, ressaltou. Se os anjos dizem amém, você entra no pacote de presente que quer dar. Não fala isso. Isso te faz sofrer. Quando estava noiva, ficou planejando tanto tudo o que deveria acontecer que criou uma ansiedade muito grande. Não estava preparada para outro resultado senão aquele que planejou. A outra encarou e ficou prestando atenção. Da mesma forma hoje, você está acreditando que o futuro será mais difícil do que o que vivemos. Calma. Pare de sofrer pelo que não aconteceu. Pare de tentar antecipar, premeditar e querer controlar os acontecimentos, os resultados, a vida. Não queira controlar tudo. Tenha um pouco de fé. Devemos fazer planos sim, mas precisamos estar sempre preparados para mudanças repentinas que não dependem de nós. Veja o que está fazendo. Ficando apreensiva, vivendo o futuro, imaginando mil coisas que não aconteceram. Desejando o mal de alguém, seja de quem for, você permanece vibrando uma energia ruim. Faça a sua parte, mas deixe algumas coisas para Deus resolver. De preferência, ao que não estiver no seu controle. Não consigo parar de pensar. Não consigo, falou chorando. Então pede a Deus. Caia de joelhos, se for preciso, e peça para Ele te ajudar a mudar esses pensamentos de ódio, vingança, ansiedade e insegurança com o futuro. Quando ideias nocivas vierem à sua cabeça, ore. Faça uma prece. Duvido continuar. Converse com Deus, rogue que pensamentos perversos e inúteis sejam afastados. Quando a ansiedade com o futuro chegar em forma de medo, dúvida e aflição, respire fundo algumas vezes e diga: quero paz. Estou conquistando a minha paz. Vou viver o aqui e o agora. Farei o meu melhor para garantir um futuro bom. No instante seguinte, concentre-se em outra coisa. Faça algo. Leia. Cante em pensamento ou não, sorriu. Espante pensamentos inúteis, modo acelerado ou fixo de ter ideia. Enquanto não fizer isso, não vai viver bem. Como você consegue ser tão otimista, tão positiva assim, Patrícia? Graziela indagou. Fé. Faço o meu melhor. Oro agradecendo as conquistas e tudo o que vivo no dia. O resto, entrego para Deus.
Pietra, que ficou petrificada e ouvindo tudo, decidiu levar Dário ao médico. Bárbara, no outro cômodo, estava assentada no colchão atrás do sofá. Tinha colocado os fones de ouvidos e ouvia música para não escutar nada nem ninguém. Imaginou que não falariam bem dela e não quis saber. Depois dos gritos que deu, sentiu um esgotamento sem precedentes. Arrependeu-se, mas estava feito. Olhando no celular, decidiu responder à mensagem de Murilo. Seu gatinho está lindo. Obrigado. Estou com dó. Ele será castrado. Mas sei que é uma boa causa, ele respondeu. Ela não escreveu nada e o amigo quis saber. Você está bem? Nem tanto. Problemas. Tornou o rapaz. Hoje sempre. Tenho vontade de sumir. Faça algo si mesma. Renove seus pensamentos. Não sei como. Sabe sim. Ele afirmou. Como? Comece pelo mais próximo. Comece você. Também não sei como. Bárbara escreveu. Daqui a pouco vai ter uma palestra no centro espírita que frequento. Quer ir comigo? Não sei. Tá vendo? Quando aparece alguma coisa legal para você fazer, não aceita, não vai. Que horas começa? 11 horas, o amigo informou. Onde é? Você se arrume e eu passo aí na sua casa. Combinado? Tá bom. Vou me arrumar, ela decidiu. Passe meu endereço. Após informar, despediram-se. Passado algum tempo, Murilo parou o carro em frente à casa de Antonella. A amiga já aguardava ao portão. Bárbara entrou no carro. Eles se cumprimentaram e se foram. Chegaram à casa espírita. Na espiritualidade, Perceval estava inquieto. Totalmente insatisfeito. Havia perdido sua aparente compostura. Irritava-se com o fato de Bárbara ir a uma casa de oração. Já na porta, devido às vibrações e preparo do ambiente, Bárbara entrou sem as companhias espirituais que viviam presas a ela como pingentes espirituais. Os amigos seguiram pelo corredor central e ocuparam um lugar no auditório, ficando lado a lado nas cadeiras. Murilo cumprimentou algumas pessoas e logo se aquietou. Ela fechou os olhos e ficou em silêncio. Sentiu-se em paz, sem saber a razão. Não demorou, fizeram uma prece. Apresentaram o palestrante e o tema daquele orador era nada mais nada menos que suicídio sob a luz da doutrina espírita. Bárbara interessou-se. Ficou alerta. Aquele tema era para ela. Não disse nada ao amigo e ouviu, com extrema atenção, tudo o que foi dito. No final, aceitou o passe oferecido. Permaneceu atenta às vibrações finais e prece de encerramento. Bárbara parecia pregada à cadeira. Não queria se levantar para ir embora. Desde que entrou, não disse uma palavra. Murilo achou graça, em nada comentou. Todos os demais se levantaram e seguiram fila amorosa para irem embora, mas Bárbara nem olhou para os lados. Gostou? O rapaz quis saber. Ela demorou a responder. Muito, praticamente murmurou. Está se sentindo bem? Anestesiada. Uma sensação diferente. Nem boa nem ruim. Anestesiada, é a palavra certa. Muito provavelmente, amigos espirituais tiraram algumas impressões, ou melhor, energias espirituais que te envolviam. Energias ruins. Quero que isso dure, olhou para o amigo. Murilo fitou seu rosto miúdo escondido entre os cabelos longos. Os olhos da amiga, diferente de antes, agora brilhavam. Esse estado é uma conquista. A duração vai depender de você. Ofereceu um sorriso e lembrou. Sabe aquela frase, muito usada em filmes? Tudo que disser ou fizer será usado contra você, sorriu largamente. Pois é isso. A frase não está completa. É assim. Você tem direito a um advogado. Tudo que disser ou fizer será usado contra você, sorriu e perguntou. Quem é esse advogado? Advogado é aquele que te defende. O melhor advogado é Jesus. Para contratar esse, você precisará de boas práticas, bons pensamentos, fé,
Amor incondicional, perdão das ofensas, honestidade. Todo dia, o tempo todo. Ninguém chegará ao Pai senão mim. Lembra essa passagem do Evangelho? Sim. Lembro. Pratique o que ele ensinou. Amor, fé, perdão das ofensas, bons princípios, bons pensamentos. E, se tiver algo que ainda precise de ajuste, deixe no altar a sua oferta e vai, primeiro, desculpar-se com seu irmão. Viu-a sorrir espontaneamente e ainda falou. Para se harmonizar como ensinou Jesus, não fique fazendo provocações nem nas redes sociais. Viu? Brincou e a empurrou com o ombro. Não gasto meu tempo com redes sociais. A não ser para anunciar ou procurar alguma coisa importante. Somente isso as tenho. Anuncie o amor, a paz, o que é bom. Isso é semear o bem. Você também colherá os frutos. Quando semeia ódio, discórdia, desvalores, sensualidade, provocações, colherá os frutos. Gostaria de ficar aqui, falou de um modo singelo, olhando em toda sua volta. Mas não pode, moça. O salão está quase vazio, ressaltou e pegou na ponta de seu nariz, apertando levemente. Ele levantou-se, estendeu a mão para ele e Bárbara aceitou. Na saída, após alguns metros, Perceval os observava com desconfiança. Conseguiu observar que, na espiritualidade, Bárbara estava livre de muitos dos miasmas e energias pesarosas que antes compunham seu panorama espiritual. Isso não vai durar muito, Perceval afirmou. Não vai mesmo. Quer ir até meu apartamento e conhecer meu gato? Murilo perguntou animado. Bárbara titubeou. Lembrou da conversa que teve com a irmã sobre ele ser um estranho. Mas acabou aceitando. Só se não for demorar. Minha mãe está me esperando para almoçar. Mais simples que seja o almoço de domingo. Sabe como é, sorriu. Sem problemas. Eu te levo depois. Assim foi feito. Chegando ao apartamento do amigo, sem perceber, Bárbara notou que tudo era bem organizado e limpo. Você sempre morou sozinha? Quis saber. Sim. Desde que passei no concurso para promotor público e precisei morar aqui na capital de São Paulo. Tem alguma faxineira? Ah. Tenho sim. E não vou dar o telefone dela nem sob ameaça de morte, riu com gosto. Não vivo sem a dona Isabel. Ela aparece aqui uma vez semana. E as roupas? Quem cuida? As roupas comuns de cama, mesa e banho eu mesmo lavo e passo. Fez uma expressão engraçada, mostrando não apreciar. Apontando para a lavanderia, que podia ser vista da porta da cozinha, mostrou de longe. Olha lá. Levantei bem cedo hoje e lavei tudo. Você é prendado. Não tem nem louça na pia, reparou e riu. Vou ligar a cafeteira. Um instante, entrou na cozinha e voltou rápido. No corredor, ainda, Bárbara deu alguns passos até a sala e perguntou. Onde está o gatinho? Quis saber. Não sei. É a primeira visita desde que dividimos o apartamento. Acho que o Oliver é um meio envergonhado. Já vou procurá-lo. Sente-se, convidou. Bárbara se acomodou no sofá e observou as telas. Já colocou tela em tudo, né? Já, respondeu de pronto. Não quero arriscar. Somos responsáveis aquele que escolhemos proteger. Gostei da palestra daquele homem. Tudo o que disse tem a ver comigo. Toda vez que ouvimos palestra é interessante pôr em prática as propostas boas do orador. Você ouviu quando ele falou. Nada na vida pode ser dado de graça. Tudo tem um custo. Até Deus delimita leis universais para serem cumpridas. O Pai nos oferece a vida, mas não dá nada de graça. Se você quiser evoluir, precisa se esforçar para isso. Ele nos criou, todos, simples e ignorantes. Todos que evoluíram estão em estado consciencial melhor, encontram-se em condições melhores, foi esforço próprio. Merecimento. Deus não dá nada de graça. Se quisermos ser felizes, viver em esferas celestiais, precisamos nos empenhar.
Hoje cedo dei uns gritos com minha irmã e contou tudo. Não me senti bem com o que fiz. Aliás, nem sei onde arrumei força e palavras para falar tudo aquilo. Durante a palestra, lembrei-me do que falei sobre pessoas incompetentes e fracassadas acreditarem sempre que os outros lhes devem alguma coisa. Um pouco antes, eu tinha pedido para Deus me ajudar. Como se Deus me devesse alguma coisa. Nunca cuidei, como deveria, do meu lado espiritual. Nunca dei atenção. Vejo minha cunhada, a Patrícia. Que exemplo! Meu irmão a abandonou com 2 filhos. Perderam tudo, todo o patrimônio que tinham. O pai dela é ignorantão. Não admite filha separada, divorciada. O homem é todo exigente. A Patrícia é católica. Está sempre na igreja, ajuda nas obras sociais da comunidade. É a única que está trabalhando e colocando dinheiro em casa. É a única que não está abalada, psicologicamente, com tudo o que acontece, pelo menos é o que demonstra. Ela é sempre otimista, muito animada. Otimismo e ânimo podem ser desenvolvidos. Basta praticá-los. Comece com a gratidão. Sua vida será outra. À medida que você vai sendo grato, seu cérebro começa a mudar. Não sou eu dizendo. São pesquisas. À medida que agradece verdadeiramente, seu cérebro, suas glândulas começam a fabricar hormônios da felicidade. Cada vez que você ajuda aos outros, sente-se feliz em ajudar em tarefas sociais ou uma palavra amiga, seu organismo começa a fabricar hormônios que vão te trazer alegria, paz. O contrário também acontece. Quando começamos a criticar muito, criticar os outros, criticar a vida alheia, criticar o cabelo de um, a saia da outra, o corpo de mais alguém. Quando criticamos o povo, criticamos políticos, criticamos e criticamos. Nós nos tornamos uma pessoa mesquinha, amarga. Nossas glândulas deixam de fabricar o hormônio do bem-estar, da felicidade. Reclamar, criticar, desejar o mal, guardar mágoa, rancor, não perdoar. Faz muito, muito mal à saúde. Nosso fígado fica envenenado. Começamos a ter problemas de nervos, tendões, músculos, chegamos a ter pedras na vesícula, riu. Depois lembrou. Já te falei isso uma vez. Eu lembro. Tive uma vizinha, muito irritada. Vivia reclamando que os cachorros faziam sujeira bem na frente da casa dela. Um dia, eu soube que ela precisou retirar a vesícula biliar porque desenvolveu pedras. Acho que nem ela associou os fatos. Tá vendo? Reclamar não traz só males espirituais não. Traz problemas físicos também. Imagino, no plano espiritual, como os obsessores ficavam em cima dela para que olhasse, reparasse e reclamasse dos cachorros. Se ela tivesse largado, se desligado desse assunto, encontrado algo mais útil para fazer, não seria assediada a espíritos frívolos, coitados e se igualado a eles. Essa mulher implicava tanto. Foi engraçado. Reparei que enquanto ela ficou no hospital e depois, em casa, recuperando-se, ninguém limpou a calçada e nenhum cachorro fez suas necessidades lá. Ela podia, simplesmente, limpar e não dizer nada. Compreender os animais. Garanto que não iria passar raiva. O câncer é algo que corrói. Já ouvi falar que pessoas que se irritam muito têm mais propensão a ele, Bárbara comentou. O câncer é corrosivo. Dizem que está ligado ao egoísmo, ao rancor, ao ódio, à falta de perdão desta ou de outra vida. Isso, quanto antes precisamos aprender a perdoar e orar mais aqueles que ainda parecem nossos inimigos. Você sofreu câncer. Teve rancor ou mágoa de alguém? Murilo pensou um pouco. Ofereceu um sorriso enigmático e confessou. Tive. Tive sim. Desta vida sei que sim, riu engraçado. Talvez de outra também. Conseguiu esquecer essa mágoa. Ela se interessou em saber. Esquecer a situação que me levou a isso, não esqueci. Mas hoje eu lembro de todo o acontecido como um grande aprendizado. Sou capaz de entender os envolvidos. Eu me coloquei no lugar deles várias e várias vezes para entender.
Pensou um pouco e contou. Eu namorava uma moça da minha cidade. Namoramos desde os 16 anos. Eu me formei em Direito. Ela fez administração. No dia da formatura dela, descobri que ela e meu irmão estavam se sentindo atraídos. Já tinham se encontrado e não sabiam como me falar. A ideia era de ela terminar comigo e depois de um tempo os dois simulariam uma aproximação e um namoro. Talvez fosse menos traumatizante para mim. Odiei meu irmão. Odiei a Carla pela traição. Fiquei inconformado. Logo passei na OAB e depois no concurso para promotor e vim para São Paulo. Eles se casaram depois de 2 anos. Fui convidado, mas não compareci. Mesmo namorando outra mulher nem depois quando namorei firme a Laura, não esqueci. Remoía dentro de mim tudo o que aconteceu. Foi aí em que tive um estresse imenso. Surtei. Fui fazer psicoterapia. Falei no assunto muitas vezes. A psicóloga pediu para me colocar no lugar do meu irmão para entender como as coisas funcionavam. Não conseguia. Eu me achava perfeito. Dizia que jamais aceitaria roubar a namorada do meu irmão. Eu era uma besta perfeita. Arrogante. Vaidoso. Achava que nunca seria capaz de cometer um erro. Agia como se não houvesse outras encarnações. Como se nunca tivesse errado. Ah! Eu não perdoava. Vaidade pura, riu de si, aí, fiquei doente. A doença fragiliza a gente. Mesmo que não tenhamos medo da morte, temos medo de ficarmos sozinhos. A doença me fez pensar. Eu gostaria de ter aproveitado mais a vida. Gostaria de assistir a uma aurora boreal, riu de novo. Gostaria de conhecer meus sobrinhos. Os 3 filhos do meu irmão com a Carla, encarou-a. Bárbara pôde ver seus olhos marejados. Comecei a achar tão bobo o fato. Eles não me ofenderam. Foram honestos. Pior seria se continuasse com ela e os 2 mentissem para mim. E daí se os 2 se gostaram? Fazer o quê? Nem sei se eu gostava mesmo dela. De repente, o fato de ter de morar em São Paulo, conhecendo outras pessoas. Nem continuaríamos juntos, nem sei se continuaria gostando dela. Na vida existem tantas possibilidades. Você nunca sabe dizer aonde sua jornada vai te levar. Mas sabe que, se ficar parado, não vai chegar a lugar algum. Isso, siga. Tome uma atitude boa e siga em paz. Suspirou fundo. Voltou a falar mansamente. Quando tudo aconteceu, eu quis morrer. Pensei em matar meu irmão e a Carla e me matar depois. Passou tanta coisa ruim na minha cabeça. Quando fiquei doente, com câncer, fragilizado, meu irmão me ligou e pedi ele o favor de vir me ver. A emoção ainda era viva. Murilo secou os olhos com as mãos. Depois, prosseguiu. Ele veio. Não tocamos no assunto. Falamos de futebol, de carro, do meu caso, dos tratamentos. Conversamos muito. Assim que melhorei, fui visitá-los. Conheci meus sobrinhos. Nossa! Que molecada linda! São meninos. Ela se interessou. 2 meninos e uma menina, alegrou-se ao lembrar das crianças. Ali estava a minha hereditariedade no mundo, já que não poderia ter mais filhos. Amei as crianças. Abracei meu irmão, minha cunhada. Pedir desculpas nunca está presente. É no abraço que os corações conversam. Senti algo estranho naquele abraço. Não sabia explicar. Voltei para São Paulo. 2 semanas depois, minha cunhada faleceu. Faleceu? Do quê? Acidente de carro. Dirigia na autoestrada e um caminhão, sem controle, bateu em seu carro. Morreu na hora. Estava sozinha. Meu irmão ficou acabado. Mesmo com todo o conhecimento da doutrina espírita que trazemos de berço. Não há muito o que fazer para consolar uma perda dessas. Somente o tempo faz a ferida cicatrizar. Nossa! Eu também lamentei muito. Estou com dó do meu irmão, dos meus sobrinhos. Ainda bem que moram perto da minha mãe e ela dá uma força.
Agora vou lá sempre que posso e encho as crianças de mimos. Riu. Nunca sabemos o que a vida vai nos trazer. Isso, se estiver difícil, sobreviva hoje. Amanhã tudo pode mudar. Certamente, será um dia diferente. Eu me recuperei, e minha cunhada faleceu. Aquele ódio, aquele rancor se dissolveram. Ainda bem que se dissolveram. A mágoa, o rancor são espinhos no coração. Jogue fora. Não vale a ponto. Ore. Ore a Deus pedindo que todo ódio, toda mágoa, todo rancor saiam do seu coração quanto antes. Peça perdão ter nutrido esses sentimentos. Ore àqueles que te magoaram. Bárbara ficou atenta e não disse nada. Um miado chamou a atenção de ambos. Oliveira apareceu de mansinho e logo foi se entrelaçar nas pernas de Bárbara, que sorriu e perguntou: Posso pegá-lo? Pode. Está limpinho. Também já está sem pulgas e vermifugado. Não perguntei isso. É que, de repente, ele não gosta de colo. Já vi gatinhos que não gostam que os peguemos. Não é o caso desse rapaz não. Oliveira virou o dono da casa. Eu sou o humano de estimação dele. É um rapaz muito exigente. Folgado. Quer colo quando estou ocupado. Quando quero pegá-lo, ele se afasta todo orgulhoso. Ele gostou de mim. Olha como me faz. Aí, que bonitinho. Fofo. Você é muito fofinho, Oliveira. Amei você, falava com voz dengosa. Bárbara acariciava o gatinho que se esfregava nela, mostrando-se muito simpático com a moça. Olhando a cena, Murilo orientou: Bárbara, procure Deus. Deixe Deus entrar na sua vida, nas suas ações, nos seus pensamentos. Confie no Pai da vida. Tenha fé. Tudo se resolve. Perdoe a si mesma. Perdoe aos outros. Faça o evangelho no lar como ouviu falar hoje lá no centro. Não entendi direito quando o homem explicou. Você pode me ensinar? Claro. É assim. Não. Não. De jeito nenhum. Perceval protestava, perdendo o controle. Perdão não existe. Só ficamos satisfeitos quando nos vingamos de nossos inimigos. De nossos algozes. Daqueles que nos fizeram mal. Vou acabar com você. E saiu rapidamente do apartamento do rapaz. Capítulo 21. Vivo aqui e o agora. Nós criamos sempre as condições perfeitas para tudo o que existe à nossa volta. Podemos tirar proveito de tudo o que acontece conosco. É isso que entidades amigas e superiores esperam de nós. Assim que nos colocamos em postura de refazimento, movimento e ação, eles nos ajudam, fazendo-nos encontrar o melhor caminho no que é bom, útil e próspero para todos. Isso, quando nos encontramos em situações difíceis, parar e estagnar não é a solução. É preciso iniciar, começar e agir. Sim, é difícil. Mas é possível e é algo que somente nós poderemos fazer. O ideal é começar pelo mais próximo. Nós mesmos. E de dentro para fora, de cima para baixo. Essa é a razão, sabemos que a meditação e a prece bem feitas são o melhor começo, pois é em nosso coração que a semente germina, nascendo a vontade e o ânimo no bem. Ao levar a amiga para casa, Murilo estacionou o carro em frente ao portão. Ambos desceram. Antonella percebeu movimentação e saiu para ver o que era. De imediato, a filha os apresentou. Mamãe, este é o Murilo, um amigo. Virando-se para ele também apresentou. Esta é minha mãe, Dona Antonella. Muito prazer, Dona Antonella. O prazer é todo meu, comentou com alegria, apertando sua mão. Bárbara ofereceu um sorriso e alçou a bolsa no ombro. Acreditou que o amigo retornaria dali. Muito obrigada a ter me trazido. Ora. Mas que é isso? Vamos entrar, convidou a senhora. Estava pondo os pratos na mesa. Hoje é domingo, hein? Sabe como é? O almoço sai tarde, mas todos estamos reunidos. Entra. Entra. Será muito bem-vindo. É o meu convidado, falou de modo cortês e alegre. Fico grato, mas,
Ele tentou dizer, mas foi interrompido. Você tem gente te esperando para almoçar, hã? Indagou a senhora. Tá com que não, exclamou com trejeito italiano e riu. Venha, vá. Vamos. Vamos. Bárbara ficou em dúvida se insistia ou não para que ele entrasse. Não tinha a menor ideia do que haveria para o almoço. Nos últimos tempos, a alimentação estava sendo bem simples. Mesmo assim, decidiu incentivar. Vamos, Murilo. Entre e almoça com a gente. Se minha mama convidou, não tem jeito de recusar. Demonstrando-se muito sem jeito, ele aceitou. A mesa foi composta a todas as moradoras e o Liek permaneceu cabisbaixa a maior parte do tempo. Patrícia, como sempre, já havia servido o almoço para os filhos que brincavam com um jogo no chão da sala. Murilo parecia se sentir um pouco constrangido, no princípio. Só conhecia Marcelo e Bárbara um pouco mais. Indicaram-lhe onde lavar as mãos e, em seguida, o lugar à mesa, que ficou bem apertada. A própria matriarca os serviu com a massa e o molho delicioso, sua especialidade. As demais se serviram também. Patrícia, para deixá-lo mais à vontade, comentou. Tenho certeza de que minha sogra não te falou que é a melhor massa que vai comer na vida. Não. Isso ela omitiu. Mas agora. Posso garantir que esse é o melhor macarrão que já comi. Em seguida, sussurrou. Que minha mãe não me ouça, provocou risos. Voltando-se para a anfitriã, quis saber. É a senhora mesma quem faz essa massa e esse molho, dona Antonella? Sim. Sim. Eu mesma, admitiu com orgulho. Aprendi com minha mama que aprendeu com a mama dela. Receita de família, então? Sim. Sim. E todas as minhas filhas sabem fazer. Já garanti isso. Ah. E as minhas filhas eu incluo a minha nora Patrícia. Aí, dona Antonella. Meu molho fica longe do que a senhora prepara. Não é verdade. Não acredite nela. Todas vocês cozinham muito bem. Fiz questão de ensinar todas a cozinhar. Sabe? Na quarta-feira, fui à feira daqui do bairro e comprei os tomates e fui preparando o molho. Hoje a Marcela me ajudou a abrir a massa. Lá da sala, onde estava brincando com seu irmão, a pequena Thaís ouviu a conversa e gritou. A vovó gastou dinheiro da luz para comprar os tomates e o frango e a tia Marcela não gostou e ficou falando um monte. Patrícia revirou os olhos, pediu licença e levantou-se lentamente. Foi até a sala. Tenho sobrinhos da mesma idade, não se incomodem. Conheço crianças, Murilo disse, tentando minimizar o constrangimento que percebeu em todas. Marcela colocou um cotovelo na mesa e tapou a boca com a mão. Tentou disfarçar e olhou para o prato. Não conseguiu e começou a rir. Todas olharam para ele e riram. O clima ficou mais leve. Criança é fogo. Bárbara admitiu. Não precisam se explicar. Ninguém precisa, tornou o rapaz. Da última vez que fui à casa dos meus pais, meu irmão estava lá com os filhos, 2 meninos e uma menina. O do meio, que tem 5 anos, falou para mim. Vou almoçar antes de você, tio, que meu pai disse que você é guloso e pega as coxas de frango e come tudo. Daí a gente fica sem. Depois disso, comecei a me vigiar e percebi que era guloso mesmo. Elas acharam graça. Patrícia, retornou à mesa e afirmou. Crianças são sinceras. Mas precisamos ensiná-las a serem discretas. Não necessitamos contar tudo a todos. Já passei cada vergonha com eles. Você só teve 2. Eu tive 5 filhos, enfatizou Antonella. Mas no meu tempo era diferente. Era olhar e eles entendiam. Quantos netos a senhora tem, dona Antonella? 5. Aulie e o Dáureo são os filhos de Pietra, que não está aqui. Foi levar o Dáureo ao médico. Tem também a Sara, filha da Graziella, apontou para ambas sentadas à mesa. E os 2 caçulas, Thaís e o Enzo, que são filhos da Patrícia com meu filho Sandro. É bom ter uma família grande. Sinto falta da minha.
Chegar ao apartamento e ter silêncio é bom, mas cansa. Gosto de ter companhia, ele sorriu. Eu gostava de morar sozinha. Nunca tive esse problema de sentir solidão, Bárbara afirmou. Mas você sempre veio para a casa da mãe. Não ficava muito tempo longe da gente, Marcela lembrou. É verdade, a irmã concordou. Às vezes, a vida da gente muda tanto e tão bruscamente que ficamos sem rumo, Graziela comentou como um lamento. Basta estar vivo para a vida mudar, Patrícia lembrou. Tem mudança que a gente não espera. Alguém, de repente, bagunça tudo, Marcela falou. Nosso sonho vira pesadelo. Nossa alegria morre. Nosso ânimo é massacrado. Parece que nossa vida vira um rastro de destruição. Breve pausa e pediu. Desculpe o desabafo, Murilo. Mas é isso. Não vamos começar a reclamar, gente, Bárbara murmurou. Não é reclamação, Bárbara, tornou a irmã. Você disse que gostava de morar sozinha, mas de repente sua vida a virou de cabeça para baixo. Comigo não foi diferente. Com a Patrícia e a Grazi também não. Tem hora que me pergunto se precisamos mesmo passar tudo isso. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de nós? Não repara, Murilo, pediu Antonella. Essa menina está inconformada com muita coisa. Virando-se para a filha, alertou. Hora da comida não é hora de reclamar. É hora de agradecer. Gostei da frase, Dona Antonella. Hora da comida é hora de agradecer, repetiu. A senhora parece minha mãe falando, o rapaz considerou. Você trabalha com o que, Murilo? Patrícia indagou. Queria mudar o assunto. Trabalho no fórum. Sou promotor de justiça. Poxa. Que bacana. Precisou estudar muito, não foi? Ela se interessou. Sim. Foi sim. Devo admitir que ainda estudo. Precisamos nos atualizar muito. A conversa seguiu. A sobremesa foi servida. A louça tirada. Quando o convidado pensou em se levantar, Dona Antonella serviu café. Desse jeito eu não vou embora hoje, ele falou alegre e sorridente. Acomodou-se novamente. A Bárbara disse que você adora café, a senhora sussurrou. Não disse não, mamãe. A senhora adivinhou, pois eu não disse nada, falou sorrindo. As demais arrumaram rapidamente a cozinha. Logo se juntaram à mesa também se servindo de café. A essa altura, Antonella já havia contado a maior parte de sua vida. Falou muito do marido falecido e sobre as mudanças que precisaram fazer. Murilo ouviu com atenção e pouco opinou. Na primeira trégua, Marcela comparou. Foi como se tivessem jogado um caminhão de lixo em cima da gente. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Nossas vidas viraram uma bagunça. Que comparação horrorosa, Marcela, a mãe alertou. Você só tem pensamentos decaídos, minha filha. Não sabe falar diferente não? Mas foi verdade, ela afirmou sem admitir que fosse sempre sua forma de pensar que atraía todas as complexidades para si. Sabe, Marcela, às vezes enfrentamos situações difíceis, complicadas para desenvolver a nossa capacidade. Quando nós formos capazes de entender que são as dificuldades e não os favorecimentos que nos fazem criaturas mais fortes, passaremos a ter fé e continuaremos agindo. Isso é bastante importante pararmos de reclamar, aceitarmos o que não podemos mudar e mudarmos o que é preciso, o que é importante. Na maioria das vezes, descobrimos que somos nós que necessitamos ser mudados. Breve instante de pausa e considerou. O segredo da pessoa de sucesso, bem-sucedida, próspera é que ela mantém-se concentrada naquilo que realmente é importante para a sua vida. É não desviar a atenção daquilo que tem como meta, como sonho. A pessoa que fica presa aos acontecimentos do passado, presa a algo ruim, triste, decepcionante que aconteceu, acaba a perder a motivação, o ânimo para novas experiências boas, porque seu foco está preso, totalmente, no passado. Isso, deixar o passado no lugar dele é o melhor a fazer. Quando alguém se concentra nas coisas erradas,
Distancia-se dos seus objetivos. Afasta-se do que precisa realizar. Distancia-se de seus sonhos. Pare de focar nas suas perdas, não se concentre mais nas injustiças que sofreu, nas pedras que recebeu, nas decepções que tanto amarguram. Manter atenção nisso só vai trazer tristeza, inquietude, dor, angústia. Será que não é pelo fato de focar em coisas erradas que sua vida está atravancada? Será que não é o fato de focar na dor do passado que está impedindo que novas metas, novos sonhos surjam em sua vida? Não esperou resposta. Seguiu esclarecendo. O que uma pessoa foca amplia-se, cresce dentro dela. Cuidado para não alimentar um monstro dentro de você. Pare de se concentrar no que não deu certo, no que não foi bom. Pare de se concentrar naquilo que tem deixado você dessa forma. Esquece esse assunto de vez. São essas ideias, esses acontecimentos do passado que estão ditando normas, que estão ditando regras de como você deve sofrer. Então, pare de sofrer. É você quem pode pôr um ponto final nisso. É você quem precisa criar coragem e enfrentar, mudar, buscar situações novas para a sua vida. Se ainda não sabe o que fazer para mudar, pense. Parar de se queixar, já é uma nova situação. Focar em parar de reclamar, já é uma atitude tomada. Começar a agradecer, já é um novo comportamento. Essas são novas posturas que só dependem de você. Feito isso, foque, concentre-se em buscar algo diferente, alegre, novo. Então, e somente então, Deus vai colocar novas situações e pessoas na sua vida, pois o passado não é mais importante para você. Murilo ofereceu longa pausa. Ninguém quis comentar nada. Bárbara ficou bem atenta em todas as palavras e orientação. Devido ao silêncio reinante, ele decidiu comentar. Eu passei alguns desafios. A Bárbara está sabendo, procurou-a com o olhar, deu uma piscadinha e sorriu. Tudo o que me aconteceu, ensinou-me diversas coisas. Entre elas, que o rancor, a mágoa, o ódio são geradores de energias que nos adoecem e nos consomem. Prejudicam, literalmente, a nossa saúde e nos fazem muito mal. Pior ainda, quando não nos colocamos um limite, nós nos viciamos a reclamar, expressar rancor, cultivar ódio. Sentimos-nos bem quando fazemos isso, alegando que é um desabafo. Ficamos cegos e saímos, irresponsavelmente, distribuindo as energias negativas que fabricamos. Desabafos têm limites, ressaltou. Até quando devemos desabafar? Não será uma perda de tempo e de energia. Como, então, colocar um limite? Como fazer isso quando sentimos contrariedade fulminante com o que nos aconteceu? Marcela se interessou. Você se treina a dizer: chega, para si mesma. Fale para você como quem fala para outra pessoa. Ah! Chega. Vamos mudar de assunto. Quero pensar e falar somente coisas saudáveis. Ao vê-la rir, o rapaz exclamou. Sério. Não gaste a sua energia com o que ou com quem não te faz bem. Não perca seu tempo falando do que não edifica. Isso só vai te fazer mal. Só vai atrair o que não é bom para a sua vida. As pessoas estão ficando doentes hoje em dia. Perdem tanto tempo com mensagens nas redes sociais com indiretas, xingamentos, ofensas. Mas não perdem um minuto de agradecendo o presente da vida. Outro dia, em uma rede social, reparei uma mulher desejando tudo de ruim para alguém, desejando a morte de outro, rindo de situações que deveríamos refletir. Dias depois, vi essa mesma mulher pedindo orações para o seu filho doente. Ofereceu uma pausa. Depois prosseguiu. Deus não é tolo. Deus é Pai Criador de tudo e de todos. Deus é bom e justo. Ele torce pelo bem de todos nós. Como é que ele vai atender às preces de alguém que desejou o mal? Alguém que não quer o bem dos outros. Quando se deseja o mal de alguém, quando se quer que o outro se ferre, não se está orando a favor. O desejo do mal é uma oração contrária. A pessoa que faz isso, não está ligada a Deus, mas sim aos seus opositores. Está ligada a espíritos sem evolução,
Ofereceu pausa para que todas refletissem. Deus é bom e justo e ama todas as suas criaturas igualmente. Precisamos nos lembrar disso antes de desejar o mal. Você sabe tudo o que nos aconteceu e me aconteceu. Estava tudo pronto para o casamento e... De repente, do nada, meu noivo terminou. Marcela quase chorou ao falar isso. Aquilo ainda doía profundamente. Como não se contrariar? Como não se sentir magoada? Como não odiar? Lágrimas correram em sua face. Lógico que a contrariedade, a mágoa, o ódio vão aparecer. Lógico. Você é humana. Mas você tem a capacidade de não cultivar tudo isso tanto tempo. Converse consigo mesma. Aconselhe-se como se estivesse falando com outra pessoa. Diga que já passou. Ofereceu uma pausa e disse: Eu tenho um gatinho. Nunca tinha adotado um. Foi uma novidade. Então pesquisei a respeito. Foi curioso descobrir que os gatos têm 32 músculos nas orelhas e nós, humanos, temos 6. Não sei se vocês conhecem o comportamento dos felinos. É algo bem curioso. Apesar de todos esses músculos para nos ouvir, eles nos ignoram totalmente quando querem. Acho que, para muitas coisas que nos acontecem, devemos agir como os gatos. Não dar atenção. Não dar importância. Ignorar. Acredite, o cérebro de um gato é mais similar ao cérebro humano do que o do cachorro. Eles são muito inteligentes. Viu-a sorrir e orientou. Tem pessoas que aparecem na nossa vida para nos aborrecer, outras fazem de tudo para nos irritar, existem as que mexem com nossos sentimentos e nos magoam. Enfim. Faça como os gatos. Basta querer. Ignore. Não dê atenção. Acredito muito que esse tipo de atitudes são lições que devemos aprender e que, enquanto não aprendemos, situações recorrentes e pessoas inoportunas aparecerão nas nossas vidas. Não é tão simples assim, tornou Marcela. Eu já falei pra ela, contou Antonella. Foi melhor esse moço terminar tudo do que terem se casado e só mais tarde ele se arrepender. Talvez tivessem filhos e o sofrimento seria maior. Já temos exemplo disso na família. Sua mãe tem toda a razão. Algumas contrariedades do momento são livramentos no futuro. Às vezes, a melhor coisa é alguém sair de nossas vidas para que possamos ser e encontrarmos pessoas melhores. Eu sei que dói. A gente sofre. Mas somos capazes de amenizar e exterminar o sofrimento, se quisermos. Um dia, lá na frente, vamos olhar para trás e ver que tudo passou e temos só uma historinha de vida para contar a respeito daquilo. A minha avó contava uma história que era mais ou menos assim, Antonella disse. Depois contou. Na nossa vida, nós temos de ser garimpeiros. Olhar para aquele monte de terra, pedra e areia e procurar uma pepita de ouro. Tem gente que, quando olha no lugar de garimpo, só vê a sujeira, só enxerga a terra e o lixo. Isso não encontra o ouro. Já os olhos treinados do garimpeiro buscam realmente só o que tem valor. A mãe de vocês tem razão, ele ressaltou. Os olhos treinados do garimpeiro representam as pessoas de fé. Elas vão olhar uma situação e tirar somente o que se pode aproveitar de tudo aquilo. A vida é assim. De repente, você se vê embaixo de um monte de lixo. Gritar, berrar não vai adiantar. É preciso parar, pensar e observar onde começar de novo. Mas, preste atenção, é preciso parar. Parar o quê? Parar o grito, o choro, as reclamações. Quando fazemos isso, saímos da sintonia negativa e nos transformamos em canais de energias superiores. Nós nos tornaremos capazes de captar energias ou ideias boas. Sintonizados nos canais de energias negativas, só captaremos reclamações, críticas, ofensas, desejos do mal. Breve pausa e lembrou. É o caso da prece. Tem gente que vai orar e começa dizendo: Aí, meu Deus, me ajuda. Meus problemas aumentaram. Preciso disso, daquilo outro. Minha vida tá uma droga. Minha saúde está péssima. Meu Deus. Viu-a sorrir e falou:
Eu, no lugar de Deus, sairia correndo. Achou graça? Essa forma é a mais errada de orar. Em vez de dizer coisas desse nível, agradeça. Simplesmente agradeça. Agradeço, meu Deus, um novo dia, onde terei novas oportunidades. Agradeço, Pai da vida, poder me mover, enxergar, ouvir, falar, andar. Agradeço o alimento de todos os dias. Agradeço pelo ar que respiro, pelo sol, pela chuva ou pelo vento, pelo calor ou pelo frio. As intempéries da natureza são bem-vindas, pois renovam os ciclos, a vida, o ânimo. Agradeço o teto que tenho, a água para beber e me banhar. Olhou para o cachorro e lembrou. Agradeço o meu animalzinho de estimação. Agradeço, Senhor, todas as bênçãos que tenho, com a certeza de que vou prosperar ainda mais. Silêncio. Você não falou dos problemas e mais problemas. Saiu da sintonia negativa. Dessa forma estará tendo fé e criando prosperidade. Sou muito ansiosa, tornou Marcela. Você não é ansiosa. Você se treinou muito para ser ansiosa. Viveu sempre preocupada com o dia de amanhã, com os outros. Quis ter controle das coisas, mas o seu interior está dizendo: para, Marcela. Chega. Viva hoje, o momento de agora. Aí esse seu eu faz com que trema, sue frio, sinta medo, desespero. Só para te mostrar que, tudo o que faz, te faz mal. Você não precisa disso. Então é hora de treinar sua mente, novamente, de forma diferente. Viver o aqui e o agora. Estou falando isso com conhecimento de causa. Também já fui ansioso. É uma sensação horrível. Também conheci a depressão. Outra condição horripilante. Eu ia de uma ponta a outra, de um extremo a outro, ou seja, da ansiedade à depressão em segundos. Parecia que ia morrer. Você? Marcela perguntou, incrédula. Não parece. Sofri muito com isso. Mas fui capaz de entender como funcionava e fui revertendo, fui me corrigindo, tirando a mente da sintonia errada. A ocupação com algo bom faz muito bem. Ajuda muito. A gente precisa se forçar. Talvez, para algumas pessoas demore. No meu caso, achei que demorei, mas fui perseverante e consegui. Quando você se liberta da depressão e da ansiedade, você se torna outra pessoa, que mudou de sintonia. Torna-se um ser melhor para si e para o mundo. Enquanto pensar somente em si, em fazer coisas que só lhe agradam, vai ser complicado. É necessário ter harmonia. Não ofender para não se ofender, ou seja, não ofender os outros e assim não se ofender. Bárbara ficou olhando. Acreditava impossível voltar a ser a pessoa que foi um dia. Mais impossível ainda, tornar-se melhor, mais animada do que já foi. Quando Marcela pensou em fazer uma pergunta, ouviu Bárbara falar. Existe algum meio, algum método, qualquer exercício para acabar ou amenizar essas sensações e sentimentos provocados pela ansiedade, depressão e pânico? De imediato, a respiração profunda pode amenizar muito os sintomas desses transtornos. Fazer, calmamente, várias respirações profundas alivia bastante. Concentrando-se sempre na respiração e em mais nada. De resto, precisamos ter hábitos diferentes. Procurar coisas que nos acalmam, tranquilizam a mente e ajuda muito. A prece bem feita, como a que acabei de ensinar, a meditação. A meditação é como pílula homeopática contra esses males psicológicos que nos atacam. Mas é assim, ressaltou. Precisamos lembrar que nossa mente não ficou ansiosa, depressiva ou em pânico da noite para o dia. Não foi um e somente um motivo que nos levou a esse estado. Embora tenhamos a impressão de que isso seja verdade. Com exceção de raros casos em que a pessoa nasce com problemas na produção de hormônios como a serotonina e outros que não são equilibrados. O restante, a maioria, desequilibra, em si, esses hormônios através do comportamento, da falta de controle sobre si, falta de controle dos pensamentos, palavras e ações. Treinamos isso desde pequenos. Criamos expectativas e desejo de controle.
Exemplo, pensou para explicar. A criança fica ansiosa para querer alguma coisa. Em vez de acalmá-la com palavras, não dar o que ela exige, o adulto vai lá e compra o que a criança há tanto deseja e entrega logo para se ver livre das exigências, do choro e do excesso de pedido. A criança acostuma sua mente a pedir e ter. Isso vai se repetindo. Essa criança encontra facilidade em tudo o que deseja. É só pedir, chorar, espernear para conseguir o que quer. Ela, psicologicamente, sentirá que é o centro das atenções. Não obtendo quase nenhuma negativa na vida. Quando crescer, for adolescente ou adulto, não saberá lidar com as negativas do mundo, com as negativas da sociedade. Ficará frustrada quando terminar um namoro, quando não conseguir um emprego, quando romper uma amizade. Ficará vulnerável às drogas, a comportamentos hostis, vandalismo. Não vai obedecer a regras, normas, leis. Será insociável, etc. etc. Essa criança, quando adolescente ou adulto, terá grande, mas grande chance de desenvolver transtorno de ansiedade, depressão, pânico e pode se sentir muito, mas muito inclinada a cometer suicídio. O que estou falando é fato. É científico. Quando vejo pais que não repreendem, não educam seus filhos, não exigem deles comportamentos sociais do tipo: não jogue lixo no chão, guarde o papel de bala na bolsa e jogue no lixo de casa. Tire os pés de cima do assento, pois o assento ficará sujo para a próxima pessoa. Fale baixo, não no que não é seu. Ponta de dedos não tem olhos. Não toque e olhe só com os olhos, riu. Quando não vejo isso, tenho certeza de que aquela criança vai sofrer, na adolescência, na fase adulta, toda a vida enquanto não aprender. Quem não aprendeu limites com os pais, vai sofrer muito com os limites impostos pelo mundo. Os pais precisam, urgentemente, ficar atentos a isso.